Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo Boa bem? tarde. Tudo bem. Estou a Bom. rolar as minhas notas. Muito bem. Eu acho que podemos dar início ao seminário, visto que são 2 horas. Penso que tenho indicação para o fazer, sim. Mas não sei Então, se antes, já há sim, outras pessoas, porque eu não estou a ver ninguém. sim, há outros participantes que estarão neste momento a assistir, uns por Zoom, outros pelo Facebook, a quem eu dou as boas-vindas. Muito boa tarde a quem está. Bom, eu estou em Portugal, a Natália também, muitos estarão, acredito, em Moçambique, o Michel estará em França. Imagino que possa haver quem esteja do outro lado do Atlântico, para quem talvez seja bom dia ainda e não boa tarde. Bem-vindos a esta sessão que o Instituto de Estudos Sociais e Económicos teve a amabilidade de organizar, a quem eu agradeço desde já. Para quem não conhece o Instituto, vale a pena espreitar o site iese.ac.mz. Eles são muito dinâmicos e têm organizado muitas sessões muito participadas. Vale a pena espreitar o que se passa no Instituto. Hoje estamos com a minha querida colega e amiga Natália Bueno e com o meu colega também, Michel Caen. Eu farei uma breve apresentação. Meu nome é Filipa Raimundo, sou professora auxiliar do ISCTE em Lisboa e estou aqui para moderar esta sessão em torno do trabalho da Natália Bueno, mais recentemente publicado numa revista na área dela, se chama Memory Studies, uma excelente revista, muito conceituada, onde a Natália publicou recentemente este artigo, que traduzido para português se intitula Mecanismos Diferentes, Resultados Semelhantes, lembrando a luta de libertação em Moçambique. E é à volta deste trabalho da Natália que vamos passar as próximas 2 horas, tendo a oportunidade de ouvir a apresentação da Natália, onde vai sumarizar o trabalho que acaba de publicar. Depois contaremos com os comentários de Michel Caen e depois abriremos o debate. Queria começar então por apresentar a Natália, que é investigadora de pós-doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Concretamente, a Natália trabalha num projeto que se chama CROM, Memórias Cruzadas, Políticas do Silêncio, as Guerras Coloniais e da Libertação em Tempos Pós-Coloniais. É um projeto financiado pela Comissão Europeia, um ERC, coordenado pelo professor Miguel Cardina, com vários colegas a trabalhar sempre nestas áreas, onde a Natália tem continuado a trabalhar sobre Moçambique, foi o seu tema de doutoramento feito também na Universidade de Coimbra, depois de ter feito um mestrado na LSE e a sua licenciatura ou graduação na Unesp. A Natália tem vindo, portanto, a focar-se sempre no caso de Moçambique, muito à volta da literatura da justiça de transição, e é sobre essas discussões sobre Moçambique, como é que Moçambique entra aqui nos estudos da justiça de transição, mas também nos estudos da memória, que a Natália nos dá esta oportunidade de discutirmos o caso de Moçambique. Michel Caen, a quem eu agradeço também desde já o facto de ter aceito ser comentador deste trabalho, é diretor de recherche ao CNRS desde 2019, é historiador, tem-se focado fundamentalmente na história política da África contemporânea, muito particularmente nas ex-colónias portuguesas, focando sobre temas de lusofonia, de identidade, colonialismo, enfim, muito em torno destes temas, sobre a perspectiva muito da história. Portanto, o encontro de hoje, tenho aqui uma nota de alguém que está em Timor a assistir, muito obrigada, então ainda está mais tarde, mas ainda bem que chegamos a tantos sítios. Então, o encontro hoje será centrado sobre Moçambique, mas tem esta grande vantagem de ter um cruzamento de olhares, de alguém que vem da ciência política e dos estudos da justiça de transição, sobre os quais eu falarei durante uns minutinhos só antes de passar a palavra à Natália, e depois teremos os comentários de alguém que vem da história. E eu acho que isto
tornar-se-á um debate muitíssimo enriquecedor, porque podemos ter diferentes olhares sobre esta questão. Eu, como sou eu própria investigadora na área da justiça de transição, achei que podia dar este toque para enquadrar um pouco aquilo que a Natália vai fazer, deixando mais para a Natália a apresentação concreta do seu artigo e ao Michel os seus comentários, mas no fundo só para dizer que este trabalho surge no âmbito de uma área disciplinar que se foca na forma como as democracias lidam com os seus passados, ou como os regimes políticos, se quiserem, lidam com passados, sejam eles passados ditatoriais, sejam eles passados de conflito interno. No fundo, sempre aquela decisão de como lidar com um passado que dividiu uma sociedade por vários motivos de vária ordem. Esta é uma área disciplinar que tende a estar muito focada nos mecanismos de justiça de transição, como eles chamam mecanismos. E nessa ótica a Natália vem trazer aqui um olhar novo e dizer, se calhar o foco excessivo nos mecanismos faz-nos perder um bocadinho a compreensão sobre o que é que eles realmente pretendem alcançar. E que mecanismos são estes? Bom, alguns deles são aqueles que a Natália refere no artigo e que são aplicados também noutros contextos, desde logo, por exemplo, as amnistias, são formas que têm sido utilizadas quer no contexto africano, quer no contexto latino-americano em particular, são as duas regiões onde elas têm sido mais utilizadas, para, no fundo, deixar o passado ficar para trás, como opções por razões múltiplas e que variam de contexto para contexto, mas que no fundo são opções de não reabrir velhas feridas. E isso difere muito, por exemplo, da opção de criar comissões de verdade, e no artigo da Natália também se fala nesta quase espécie de comissão de verdade no Moçambique, mas que se enquadra num tipo de mecanismo para lidar com o passado. Aliás, a vizinha África do Sul teve uma das comissões de verdade que mais se fala, não é? E precisamente foi uma comissão de verdade que teve por objetivo não deixar completamente o passado ficar para trás, mas ao mesmo tempo dar a oportunidade a quem fosse depor a essa comissão de verdade de ser amnistiado. Portanto, até combinava dois tipos de mecanismos. Existem outras comissões de verdade que até têm por objetivo o oposto, que é juntar informação, reunir dados sobre os crimes que foram cometidos para depois então avançar para julgamentos. E esses julgamentos são uma outra forma de lidar com o passado, numa forma muito mais de responsabilização, de retribuição, de punição, se quiserem, sobre crimes cometidos durante regimes autoritários ou conflitos internos em que precisamente se opta por não deixar o passado ficar para trás e punir quem foi responsável por crimes que tenham sido cometidos. Estes são alguns dos mecanismos utilizados. Outros são de caráter mais simbólico, que se prendem mais com questões de museologia ou de transformação de referenciais, como sejam nomes de ruas, monumentos, neste momento em decorrência do movimento chamado Black Lives Matter nos Estados Unidos. Uma série de países têm iniciado movimentos a favor de alteração, seja de retirada de monumentos históricos, de alteração de nomes de edifícios simbólicos, enfim, sempre nesta ótica de lidar com o passado. Como é que lidamos com o nosso passado? Se queremos apagá-lo, se queremos mantê-lo presente, se queremos reescrever a história desse passado. E no fundo a história que a Natália nos traz é um pouco essa, é um pouco como é que estes mecanismos de justiça de transição não devem ser vistos apenas como mecanismos que têm um objetivo sempre associado, mas que podem servir a objetivos que não são tão evidentes. E aqui a Natália chama a atenção para o facto de, ao longo dos anos, encontrarmos aqui dois mecanismos que, em determinadas conjunturas críticas, foram adotados em Moçambique, que aparentemente apontam para caminhos muito distintos, mas que ao mesmo tempo têm um importante elemento de continuidade. E eu, para não estragar a história, não vou entrar em pormenores e vou deixar então à Natália contar a história que conta aqui neste artigo e mostrar-nos em que é que nos dá um contributo novo. Portanto, agradeço desde já à Natália e à Michel depois os comentários que farão. Deixar também claro, antes de passar a palavra, que a ideia que nós tivemos para organizar este evento será dar à Natália 20 minutos para apresentar o seu artigo, depois ao Michel também iguais 20 minutos para fazer alguns comentários, ao fim do qual abriremos a oportunidade a quem está a assistir de colocar questões. Eu terei acesso às questões que forem colocadas e terei a oportunidade para ler essas questões
caso haja muitos participantes, como foi dito que é o habitual, e portanto talvez a logística melhor seja mesmo essa, serei eu a ler as questões que queiram colocar e transmiti-las, e durante uma hora teremos a oportunidade de discutir. Portanto, sem ocupar mais tempo, Natália, muito obrigada, e passo-te a palavra. Olá, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, e obrigada pela presença. Antes de mais nada, Filipa, muito obrigada por aceitar, pela participação, por aceitar participar desse debate conosco hoje, pela apresentação. Agradeço também ao Michel também por aceitar participar, e principalmente agradeço ao IESE pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, discutindo parte do meu trabalho como investigadora do Projeto Cromo, e é um grande prazer. Então, sem mais delongas, vamos à história. Ao propósito, eu só vou aqui partilhar com vocês a minha tela. Os slides, o slide. Se alguém puder só me confirmar que está funcionando, que tem? Sim? Estamos a ver, sim. Ok, obrigada. Então pronto, um pouquinho já como a Filipa colocou, né? O meu trabalho se insere aí nesse encontro, então, entre duas, vamos dizer, entre duas grandes disciplinas ou áreas aí de estudo, que é a justiça transicional, a justiça de transição e os estudos da memória, que são em si áreas interdisciplinares. Então, podemos dizer aí que esse encontro é um grande encontro entre disciplinas, e o foco específico do meu trabalho realmente é o seguinte, né? Apesar de algumas contribuições, e como quando a gente se debruça, né, sobre a literatura do encontro dessas duas áreas, apesar aí de grandes contribuições, já há muitas contribuições nessa área que conectam então esses dois campos de estudo da memória e da justiça transicional, há ainda muitas questões por serem respondidas. E uma das questões, que é justamente a questão na qual eu me debruço nesse estudo, é a questão da sequência, né? Ou seja, como um certo mecanismo de justiça transicional, que pode ser aí como uma anistia, uma comissão da verdade, um tribunal, reparações, enfim, vários desses mecanismos que a Filipa falou, como que um mecanismo desse ele condiciona a implementação de mecanismos subsequentes, e como junto eles influenciam então a narrativa de memória de uma dada sociedade. Então, com o intuito de contribuir para esse debate, eu vou dialogar aí mais diretamente, eu diria, com o trabalho que foi feito pela Francesca Lessa, em que ela vai analisar principalmente os casos argentinos o argentino e o uruguaio. Para fazer essa análise, a Lessa ela recorre principalmente à lógica das critical junctures, ou das conjunturas críticas, que são entendidas como janelas de oportunidade, ou seja, como momentos de mudança ou de transição. Outro elemento chave que aparece na sua análise são os grupos opositores. E eu vou usando aí o caso argentino para exemplificar, e que no caso argentino ele vai se manifestar principalmente nas organizações da sociedade civil. Então, de forma muito simples, o que a Lessa sugere em parte do seu trabalho é que, em uma dada conjuntura crítica, né, mecanismo de justiça transicional e as narrativas de memória, elas se delineiam mutuamente, como a gente consegue ver aqui na figura. Então, em uma dada conjuntura crítica, esse mecanismo de justiça transicional e as memórias narrativas, elas vão mutuamente se influenciar, se delinear.
e tal momento gera, e essa interação vai gerar uma reação que seria a reação desses grupos opositores. Então, aí, como usando o caso da Argentina como exemplo, para quem conhece um pouco do caso, vai lembrar que o final né, da ditadura em 83 e a eleição do Afonso, a gente vai ter isso como consequência a criação, por exemplo, da CONADEP, que foi uma comissão que depois vai ganhar um grande reconhecimento internacional, que vai ser para investigar os crimes, principalmente o desaparecimento das pessoas nessa época chamada da Guerra Suja na Argentina. E uma grande ênfase, então, vai ser colocada na busca da verdade e nas violações dos direitos humanos que foram cometidas durante essa época. Vai ter aí como resultado final a produção de um relatório, ou livro, que também vai ser muito conhecido depois, que vai ser intitulado Nunca Mais, e que também vai desencadear depois o julgamento de algumas personagens do alto escalão, que são aí os juízes de la Junta, e em reação a isso, no entanto, as Forças Armadas depois vão se mobilizar e ao final de alguns anos, que isso vai ser em 86, vai ser aprovada a lei do ponto final, que basicamente termina no processo de anistia. Então, é tudo isso para dizer um pouco para demonstrar o processo, né? Como vai funcionar essa lógica que ela apresenta aqui. Então, um momento, uma janela aqui de transição, mecanismo de justiça, as narrativas da memória e as reações do grupo, de grupos opositores, e como isso, consequentemente, vai se desenvolvendo e desenrolando ao longo do tempo. Diferentemente da Lessa, no meu trabalho que eu trago, eu falo um pouco, trato no meu artigo, que eu adiciono aí um pequeno twist, né, na análise dela, que eu vou colocar aqui, diferentemente da Lessa, no entanto, eu chamo a atenção para um elemento fundamental neste processo, que eu vou argumentar como fundamental, que é a path dependence, ou a chamada dependência da trajetória. Então, como eu já disse antes, enquanto as conjunturas críticas, né, elas são entendidas como essas janelas de oportunidade ou esses grandes momentos de mudança, a dependência da trajetória ela é entendida como a inércia, ou seja, um padrão causal determinístico que, uma vez acionado no tempo, ele vai permanecer em movimento seguindo um resultado específico. Ou, de uma forma muito simplificada, é simplesmente dizer, retratar realmente a importância da história nesses processos. Então, aqui de uma forma também muito simplificada, colocando aqui então uma conjuntura crítica, né? O surgimento aí dos mecanismos de justiça transicional, delineando aqui as narrativas da memória. Obviamente que a gente pode ter aqui narrativas opositoras ou grupos aqui opositores, mas a questão fundamental também da gente considerar isso nos processos subsequentes, essa formação dessa trajetória da dependência. Dizer como esses mecanismos, como essas memórias, como essas narrativas da memória que foram colocadas, desencadeadas aqui, podem continuar e perpetuar ao longo do tempo, e como isso vai influenciar as conjunturas subsequentes, os processos subsequentes. Ou seja, de novo, a importância aqui desses processos ao longo da história. Então, a ideia em si é, aplicando essas lógicas, né, essa lógica tanto da conjuntura crítica como a dependência da trajetória ao estudo da memória. De novo, de uma forma muito simples, enquanto essa conjuntura crítica ela pode favorecer, então, mudanças, né, nas narrativas da memória, essa dependência da trajetória explica, então, os mecanismos institucionais existentes, que, devido, então, a essa natureza cíclica ou autorreprodutora, ela sustenta a reprodução de certas narrativas ao longo do tempo. E, obviamente, que eu faço isso, eu vou usar isso para explicar o caso, eu recorro ao caso de Moçambique, de uma forma muito simplificada, como eu vou explicar a seguir, mas eu vou identificar duas conjunturas críticas, que vai ser a primeira, vai ser a independência, né, em 75, e a segunda conjuntura crítica, o final da Guerra Civil em 92. E eu vou examinar, então, duas políticas ou de justiça transicional, ou, por assim dizer, mecanismos, que o primeiro vai ser a reunião com os comprometidos, que é entendido como uma quase comissão da verdade, e essa quase comissão da verdade é importante
essa configuração, porque obviamente que ela não vai em si atender todos os requisitos para ser, de fato, considerado como uma comissão da verdade, como é entendida nos dias de hoje, mas tem aí por trás a questão da busca, da verdade no contexto em que foi aplicada, e segundo a lei da anistia implementada em 92. Então, passando logo aí para a primeira conjuntura, o que nós observamos nesse contexto é que foi um período, esse período pós-independência, ele foi marcado por uma grande incerteza sobre o que fazer com os chamados comprometidos. E eu cito, para defini-lo, os comprometidos, uso as palavras do Samora, então cito os moçambicanos que durante o período colonial permaneceram ou estiveram ligados a organizações políticas, ideológicas, administrativas, militar ou policial do sistema colonial português. Fecha aspas. Então, depois de alguns anos, essa decisão ela vai ser finalmente tomada, do que fazer com os comprometidos, e a escolha que vai ser tomada vai ser por uma abordagem baseada no chamado public shaming, ao invés de prisões ou de sanções. E essa decisão ela vai materializar-se na publicação de fotos, que vai ser realizada em 78, dos comprometidos, nos locais de trabalho dessas pessoas, juntamente com uma breve explicação do que eles teriam feito, de como eles teriam, por assim dizer, se comprometido. Então, essas fotos elas vão permanecer em exposição durante quase 4 anos e elas vão ser removidas depois em 82, quando o próprio Samora Machel vai realizar, então, a reunião com os comprometidos. A lógica, então, por trás dessas reuniões, como eu já expliquei um pouquinho, e de novo citando agora Samora Machel, tem base um esforço para libertá-los do fardo de suas consciências, fecha aspas. Neste processo conhecido como, então esse processo aí ele vai ser conhecido, como uma autocrítica revolucionária e confissão pública. O objetivo final era a descolonização mental dos moçambicanos que haviam participado da violência colonial, ou em outras palavras, a reconstrução mesmo dos moçambicanos. Então, é essa parte que eu já tinha comentado um pouquinho. É uma lógica de um processo realmente de resgate do passado. E eu, de novo, cito Samora Machel, que ele fala: somente revisando o passado conheceremos o presente, somente conhecendo o presente teremos uma perspectiva para o futuro. Fim da citação. Essas reuniões, como eu já disse, foram realizadas em 82, durante os meses de maio e junho, e reuniram mais de 1.000 pessoas. Com as devidas reservas, este processo, então, ele se insere em uma lógica de reconhecimento do passado e de busca pela verdade, ou seja, atende aí a um princípio maior de olhar para o passado e entender o que aconteceu. Agora, olhando ainda mais profundamente esse processo, eu chamo a atenção para 2 elementos principais que delinearam todo esse processo, que é a ideia do inimigo e a ideia do homem novo. Que enquanto no começo, durante a luta, a guerra de libertação, nós vamos ter a ideia de que o inimigo era o colonialismo, depois se tornou quem estava contra a revolução, que ela vai ser traduzida então como quem não está conosco está contra nós. E isso reflete muito na frase até do Samora durante esse processo, que ele questionava muito comprometidos ou compatriotas. E essas reuniões com os comprometidos permitiram, assim, então, que a Frelimo determinasse quem estava com eles e quem não estava. E, ao mesmo tempo, havia a ideia do homem novo, ou seja, a compreensão de que o novo moçambicano deveria deixar para trás, dentre, enfim, outros elementos, as lógicas do tribalismo, do elitismo, e promover a unidade nacional, ou, como nos explica muito bem também o Michel, em muitos dos seus escritos, o nacionismo. Então, ao tentar descolonizar mentalmente os comprometidos, essas reuniões eram vistas como essenciais na construção do homem novo. E como resultado
como resultado, essas reuniões contribuíram para a construção da narrativa fundadora da Frelimo, ou também, como melhor define o João Paulo Borges Coelho, o Liberation Script, que é esse script, né, essa narrativa que mostra Frelimo como fundadora e libertadora de Moçambique e seus combatentes como os heróis do país. Aqui eu passo só para ilustrar essa foto, né, com o final da reunião de 82, e essa narrativa ela vai ser naturalmente aí reproduzida ao longo dos anos, e o que depois também nos leva agora para a análise da segunda conjuntura crítica, que vai ser já em 90, como eu disse antes, que marca em 92, com o marco, né, do fim da guerra civil entre a Frelimo e a Renamo, e a assinatura do Acordo de Paz em Moçambique. Como muitos já sabem, mas, enfim, apenas para contextualização, foi uma guerra que começou aí em 76, e isso aí trabalhos também como o Sérgio Chichava nos mostra, argumento em um dos seus últimos trabalhos, já com movimentos aí anti-Frelimo na Zambésia, por exemplo, e isso mal Moçambique se tornar independente em 75. Então é uma guerra que causou quase 1 milhão de mortes, mesmo que indiretamente, questão da fome e outras questões, e atrocidades que foram cometidas por ambos os lados, tanto Frelimo quanto Renamo. Porém, apesar de muitos abusos aí de direitos humanos e mesmo crimes que foram cometidos durante essa guerra, nós observamos que imediatamente após o acordo geral, a Frelimo ela vai promulgar a lei de anistia, e o tom ou a lógica aplicada foi completamente diferente da de antes, se a gente comparar com o processo que a gente viu anterior. O discurso que predominou foi o de que o passado deveria ser deixado para trás, né, que deveria ser deixado em paz. O discurso era que a anistia facilitaria a reconciliação em Moçambique, impedindo uma maior polarização e permitindo a reintegração social daqueles com um passado violento. Ou seja, a ideia era que a anistia, então, devolveria, né, aos ex-combatentes a sua dignidade, transformando em pessoas normais. E eu uso aqui trago uma citação do ex-presidente Chissano, em que ele fala: a reconciliação nacional é da responsabilidade de todos os moçambicanos, todos juntos devemos sarar as feridas, substituir o ódio pela compreensão e pela solidariedade, a vingança pelo perdão e pela tolerância, a desconfiança pela fraternidade e pela amizade. Fecha aspas. Então, nesse contexto, nesse sentido, realmente em contraste com o processo, se compararmos, né, o processo iniciado no passado com Samora Machel, a ênfase após a Guerra Civil foi realmente na necessidade de deixar tudo no passado e, como consequência, retornar à normalidade. O discurso geral que prevaleceu foi: quanto menos insistimos no passado, maior será a reconciliação. Podemos dizer, então, que, assim, como resultado, particularmente durante a presidência, então, do Joaquim Chissano, que vai de 94 a 2004, houve, de fato, um silenciamento, entre aspas, geral, no sentido de uma ausência de debate público, não apenas sobre a guerra civil, sobre os fatos. Por exemplo, aí também, se a gente quisesse colocar em contraste, por exemplo, com o caso da Argentina, em que houve uma comissão para investigar os crimes que foram cometidos, isso nunca aconteceu, isso nunca acontece em Moçambique, mas também sobre as memórias da Guerra de Libertação. A Frelimo ela vai priorizar a necessidade de reconfigurar, né, a ideologia do partido e o seu discurso econômico, no âmbito das mudanças recentemente ocorridas, tais como a multipartidarização, a transição para o neoliberalismo, como muito bem nos adverte a professora Amélia Neves de Souto. E é neste contexto
que algumas vozes, né, a partir desse, principalmente aí com o multipartidarismo, nesse contexto do pós-guerra civil, que a gente vai observar que algumas vozes dissonantes, elas ganham força, ou vão surgir. Não só a Renamo, com o seu discurso sobre a guerra, né, ao defender que era uma guerra pela democracia, mas também outras vozes, com algumas publicações que vão surgir, como, por exemplo, a publicação do livro do Barnabé Nicomo, Urias Simango, um homem, uma causa, que o professor Michel também faz uma análise depois muito interessante sobre, e em que o Barnabé ele vai diretamente para desafiar a narrativa da Frelimo, ao defender, por exemplo, a ideia de que, ao invés de um traidor, Urias Simango deveria ser considerado um herói nacional. Então, no entanto, apesar da emergência dessas novas vozes, né, o temporário silenciamento das memórias da luta de libertação e apesar também dos discursos reconciliatórios, no final, o que nós observamos no final aí de uma leitura de todo esse processo é que, no entanto, vai prevalecer ainda as lógicas díspares e conflituosas, ou seja, continuamos ainda a observar, ao final de todo esse processo, de um lado, tanto a Frelimo a reproduzir, certo, a ideia da guerra civil como uma guerra de desestabilização, caracterizando assim a Renamo como inimigo, e de outro lado a Renamo também alimentar uma ideia contrária, com a ideia da guerra pela democracia. Eu resgato também aqui um discurso feito pela Ivone Soares, por exemplo, em 2013, em que ela diz, abre aspas, a guerra pela democracia, iniciada em 77, foi nos imposta pela Frelimo porque não deixou outra alternativa aos moçambicanos. Qualquer possibilidade de manifestação de repúdio ao sistema imposto pela frente era violentamente reprimida. Fecha aspas. Então, com tudo isso, desculpa, eu não passei esse outro slide. Passando já aqui, com todos esses processos, né, em ação, poderíamos pensar, então, que teríamos tido aí o que eu chamo de um memory deadlock, né, ou uma situação aí de estagnação com essas narrativas em conflito. No entanto, podemos argumentar e observamos que a Renamo nunca foi capaz de questionar a legitimidade da Frelimo com relação ao seu papel na luta de libertação, nem como fundadora da nação moçambicana, como o investigador Luiz de Brito, por exemplo, argumenta. E, ao mesmo tempo, a Frelimo foi capaz de manter a velha lógica do inimigo acesa, lógica na qual a Renamo ela vai assumir o papel antes representado, então, se a gente colocar aí numa linha do tempo, né, pelo colonialismo português, depois pelo racismo rhodesiano e sul-africano. Além disso, a Frelimo também vai criar diversos novos mecanismos para reforçar a reprodução das memórias da Guerra de Libertação, e eu vou citar, e isso vai ocorrer durante o governo Guebuza de 2005 a 2015, e apenas para dar alguns exemplos, a celebração, por exemplo, dos 40 anos, né, do aniversário da morte de heróis da luta de libertação, que foi feita em 2008, a declaração do 2009 do ano Eduardo Mondlane, depois 2011 com o ano Samora Machel, depois com a encomenda, enfim, e a estátua que vai ser colocada na Praça da Independência, a grande estátua que nós temos de Samora Machel na praça, não só na capital Maputo, mas também a encomenda de 11 outras estátuas para ser distribuída por todo o país, nas outras capitais, e diversos outros processos, como também publicações de muitos panfletos e brochuras, como a designação e a revitalização, né, de espaços e lugares históricos ao longo do país, como em Chilembene, como em Uadjahane e diversos outros. E, ao mesmo tempo, diante desse processo em que a Frelimo ela vai promover, fazer essa grande revitalização, né, da memória da luta de libertação, a gente também vai observar
em paralelo, uma tentativa de frear a memorialização de figuras que escapam da narrativa oficial. E um exemplo clássico, que já se tornou aí um exemplo muito conhecido disso, foi quando a Renamo ela vai tentar, na Beira, em 2007, homenagear a figura do André Matsangaissa, e vai ter aí uma forte oposição da Frelimo. Então, essa figura, depois, toda essa análise eu trago para essa figura para ilustrar essa análise, e é aqui que nós vemos, podemos ver, por exemplo, né, a conjuntura crítica em 75, o seu efeito aqui, vamos dizer, a curto prazo, né, com a reunião com os comprometidos, a construção da narrativa, certo, que a gente tem da guerra, da luta de libertação, e depois, aqui já, também a segunda conjuntura crítica, em 92, e essa tentativa, né, ou pelo menos a ideia de uma mudança aqui de uma narrativa, principalmente com a anistia, e essa questão do discurso da reconciliação, mas depois, de fato, o que nós observamos no final é realmente uma continuação aqui da narrativa, uma permanência, uma preponderância aqui da narrativa, principalmente essa narrativa celebratória da guerra de libertação. E eu sei que eu acho que eu já passei do tempo, então eu peço desculpa só mesmo para finalizar, Filipa. É só aqui duas breves, muito rapidamente, duas breves conclusões, e que, pronto, poderia ainda falar muito, os detalhes escapam, são que esse estudo, de uma forma geral, né, como para a literatura, podemos, então, enfatizar aí que esse estudo realmente nos mostra, né, em termos da literatura que eu digo, com a relação entre os estudos da memória e da justiça transicional, que esse estudo ele realmente aponta, né, para o fato da importância da gente considerar, então, não só as conjunturas críticas, né, nesse modelar aí das narrativas da memória, mas também a importância em considerar a dependência da trajetória como uma ferramenta aí muito útil para a gente entender como esse processo se desenrola. E no caso moçambicano, é realmente que, enquanto, né, mostrar aí que, apesar da gente ter tido a implementação realmente de mecanismos, vamos dizer, com propósitos tão distintos, no final nós observamos aí um resultado muito, muito semelhante, que é realmente essa reprodução, essa lembrança, né, da guerra de libertação, que obviamente é importante marcar também que isso não significa necessariamente que essa narrativa ela tenha permanecido completamente estática ao longo dos anos. Obviamente que ela passou aí, como a gente viu, por fases de desafios, mas da ideia em geral é realmente demonstrar que ela, apesar disso, ela vai perdurar, né, ao longo dos anos, tornando-se hegemônica ao longo aí dessas mais de 40 anos. E com isso eu termino. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Estás perdoada pelo excesso de tempo, tendo em conta que um pouquinho aí. É preciso fazer uma boa exposição do trabalho, e isso tu conseguiste fazê-lo. Eu passava então a palavra a Michel Kahn para nos próximos 20 minutos, se possível, fazer o seu comentário ao trabalho da Natália. Obrigada. Sim, obrigadíssimo. Queria, por já, agradecer o IES por me ter convidado para ser não sei como dizer em português, debatedor, porque não quero utilizar a palavra em inglês discussante. Então, Comentador, debatedor. Comentador, bom, ok. Comentador, mas não comendador. Não. Ok. Filipa, se ouvi bem, porque o som não é muito bom, mas se ouvi bem, diz que eu sou diretor de investigação desde 2019. Infelizmente, eu sou velho demais para isso
eu entrei na carreira de investigador em 1888. Sou reformado em 2019. Quer dizer que eu continuo a trabalhar, mas ganhando menos. Bom, é isso. Então, Obrigada. de nada. Natália, parabéns por ter escrito este belo artigo e, sinceramente, eu fiquei contente porque, bom, eu tento seguir de longe os trabalhos do grupo Chrome. Então, o seu nome já me era conhecido, mas devo confessar que não conhecia bem o seu trabalho. E agora já li, obviamente, estudei este artigo, mas também fiquei a saber que tenho que ler também outros seus trabalhos. É assim que a gente avança. Eu gostei do artigo porque é um artigo que obriga a pensar, e em particular que obriga a pensar o processo de produção da memória e o de seu uso político. Então, aqui trata-se de dois processos transicionais. Não estou a falar agora mesmo de justiça tradicional, vamos falar disso depois. E processos transicionais que, embora quase opostos, tiveram a mesma consequência, isto é, o fortalecimento da versão frelimista da história da luta anticolonial. Mas já aqui acrescentaria que se esse resultado paradoxal foi possível, também é porque os dois, grande parte dos moçambicanos, a Frelimo e a realidade, e a Renamo, na realidade, têm a mesma visão da fase da luta de libertação. O mais exatamente porque a Renamo, o principal partido da oposição, o partido da guerra civil, foi sempre incapaz, aliás, penso que, se ouvi bem, que a Natália diz, foi incapaz de construir uma narrativa alternativa sobre o nascimento da nação. Pois já estou no meu assunto, isto é, gostei do artigo, mas o meu trabalho aqui é fazer reparos, não é? E como eu já disse globalmente, concordo com as teses defendidas no artigo que convergem rumo à construção, à constatação que a Frelimo conseguiu manter a sua hegemonia na construção da narrativa nacional, situada aqui em dois contextos diferentes: o processo de recuperação dos comprometidos, em 78-82, e a anistia geral de 92, no quadro dos Acordos de Roma. A Natália insiste muito, e com razão, no fenômeno da dependência da trajetória. Isto é, um dado fenômeno não pode ser explicado somente pelo contexto em que ocorre, mas no quadro de uma trajetória de causas e consequências. Bom, como eu sou historiador, sempre quando eu li os textos de ciências políticas que falam de path dependency, não estou a ver bem a diferença com o conceito de historicidade. Mas pronto, talvez isso é meramente uma diferença de disciplinas dentro das ciências sociais, não importa. Mas convergimos nesta constatação da hegemonia da Frelimo na produção da narrativa nacional, que ficou quase intocada, com poucas exceções, como o livro que você citou, do Barnabé Lucas Nkomo, e até, como sabe, o livro do Barnabé, ao meu ver, foi muito útil, mas de uma certa maneira utilizou a mesma problemática do que a Frelimo, só que foi exatamente o contrário. O que era a verdade era o 100% contrário do que a Frelimo dizia. Então está a reproduzir uma narrativa nacional que é o espelho da Frelimo, é tudo o contrário, mas sem uma, como dizer, é mais uma afirmação política do que a produção de uma memória. Natália considera que o processo relativo aos comprometidos foi uma quase comissão de verdade e reconciliação. Aqui penso discordar, por três razões. Primeiro, uma comissão de verdade e reconciliação, por exemplo, o arquétipo foi o que existiu na África do Sul vizinha, está baseada num contrato entre duas partes que se apresenta voluntariamente. Quando eu digo voluntariamente, existe, obviamente, o constrangimento do contexto. Na África do Sul, depois do apartheid, o antigo polícia branco ao serviço do apartheid que torturou um militante do ANC tinha interesse em apresentar-se porque ele sabia que assim ia escapar ao tribunal.
mas podia recusar. Segunda razão, este polícia está confrontado diretamente com as suas antigas vítimas ou com as famílias destas, se já faleceram, o que podia criar situações de catarse. Isso nunca existiu em Moçambique. No caso dos comprometidos, essas duas circunstâncias, voluntariado e confronto direto, foram inexistentes. Os comprometidos selecionados foram obrigados a comparecer em 82 e foram confrontados não às suas vítimas diretas, mas ao representante autoproclamado das vítimas, isto é, a Frelimo ou ao próprio Samora Machel, no comício final. E a terceira razão do meu reparo é que quem escolheu os comprometidos foi a Frelimo, que decidiu quem iam ser os comprometidos, incluindo houve algumas ajustes de conta. Por exemplo, eu tive dificuldade em perceber porque que o herói do 7 e 10 de setembro de 1974, o Aurélio Lebon, foi considerado comprometido e tive que comparecer, enquanto que ele salvou provavelmente a capital de uma chacina em setembro de 74, quando houve a tentativa de motim dos colonos. O que quero dizer é que uma justiça transicional tem como objetivo de produzir uma união pela via do reconhecimento. Se pede ao antigo partidário do apartheid, por exemplo, de reconhecer as suas vítimas pessoais, mas não se lhe pede de dizer que estava errado quando apoiava um dado sistema político. No caso dos comprometidos, deviam não só reconhecer os seus atos passados, mas reconhecer que a orientação da Frelimo estava correta e passar de comprometidos a homem novo, isto é, o homem sem passado, sem raízes. Isto é, para mim, o que quero dizer é que foi mais uma tentativa de incorporação numa nação sinônima da Frelimo e não de uma união voluntária. No entanto, fica interessante o caso que você estudou, de ver como o caso da Frelimo foi intermediário no processo da descolonização portuguesa, porque se comparamos os casos de Moçambique, de Angola e da Guiné-Bissau, por exemplo, e se encaramos o caso dos antigos comandos, os soldados africanos do exército colonial, no caso da Guiné-Bissau, a PAIGC fuzilou massivamente os antigos comandos. No caso do MPLA de Angola, foi exatamente o contrário. O MPLA apoiou-se nos elementos africanos do exército colonial para travar o avanço dos sul-africanos no sul do país. E a Frelimo ficou numa situação intermediária. No entanto, penso que a citação que foi feita foi do International Herald Tribune. Penso que a dizer que isso era uma tentativa de tratamento mais suave dos comprometidos pela Frelimo, uma nova... Bom, acho que o jornalista que escreveu isso era bem ingênuo, na medida em que um comprometido que ia recusar comparecer, ia acabar a vida num campo de reeducação. Então, não me parece tão suave. No entanto, este caso estudado pela Natália, dos comprometidos, é muito interessante porque ilustra uma das facetas da construção nacional da Frelimo. Isto é, a nação não é heterogênea, a nação é a Frelimo, que é ao mesmo tempo partido único, partido Estado e, talvez mais do que tudo, partido nação. Isto é, quem não faz parte da Frelimo não faz parte da nação. E os comprometidos tinham que se reincorporar, realmente com o sentido do corpo, tinham que reentrar no corpo da nação, considerando a Frelimo como o partido que tinha razão. Isso é importante porque, além da dependência da trajetória, há o contexto político dos anos 78, 82. 78, quando os primeiros cartazes e fotografias de denunciação aparecem nas empresas, nos lugares de trabalho, mas naquele momento, aliás, eu penso que você diz isso num dado momento no artigo, era mais no quadro da estruturação do partido
e da purga dentro das fileiras do partido, então tínhamos que criar uma pureza e impedir que comprometidos se tornassem membros do partido. Eu duvido muito que em 78, 79, a Frelimo já pensava no grande processo de 82. Porque o contexto, que não é exatamente depois a trajetória da independência, é que em 82 já estamos depois da independência de Zimbábue, e na narrativa da Frelimo, normalmente a independência do Zimbábue devia acabar com os bandidos armados, que eram só o braço armado da Rodésia. E exatamente o contrário que acontece. A guerra civil está a se alastrar, a Renamo está agora bem implantado dentro do país, e então é um momento muito importante para evitar que os comprometidos se juntam à Renamo, então tem que reincorporá-lo no corpo da nação. No Acordo Geral de Paz, a Frelimo foi obrigada a reconhecer que em Moçambique, como país, existiam pessoas que não eram da Frelimo. Bom, obviamente, se fez um tratado de paz, no país havia gente que não era da Frelimo, mas na nação, isso é outra pergunta. Porque os textos da Frelimo dos anos a seguir, dos congressos, continuaram sempre a repetir que a oposição põe em perigo a unidade nacional. Quer dizer, quem faz parte de um partido da oposição, e principalmente da Renamo, não pode entrar na união da nação, isto é, não faz parte da nação. Quem é membro da Renamo não faz parte da nação, faz parte do país. Está dentro do país, é uma constatação, mas não faz parte da nação como conceito político. E por isso penso que a Frelimo nunca mudou no ponto de se considerar como partido-nação. Mas do seu lado, a Renamo nunca contestou verdadeiramente a narrativa frelimista nacional, como você, aliás, reparou. E que a Renamo também escreve-se numa guerra por etapas. A primeira etapa é a luta de libertação nacional, em que a Renamo reconhece que a Frelimo é o ator principal. Em segundo lugar, é a luta contra a nova colonização pela Frelimo e para a democracia reduzida, aliás, ao multipartidarismo. E a Renamo surge assim com a legitimidade da segunda etapa, mas segunda etapa de um processo longo que é todo legítimo. Então, a Renamo constrói a sua legitimidade com base na legitimidade da Frelimo. Então, claro que a Renamo prefere Eduardo Mondlane ao Samora Machel, mas globalmente aceita a Frelimo desta primeira etapa. Obviamente, nem a Frelimo nem a Renamo tinham em 92 interesse num grande processo de justiça transicional, no qual as chacinas perpetradas pelos dois lados iam ser discutidas publicamente. Se pode pensar, aliás, que em certas ocasiões, é o que eu escrevi na altura, os povos precisam mais de amnésia do que de amnistia. Só que na altura eu não percebi o outro fenômeno. É que se a amnistia funcionou globalmente, é que houve um processo de justiça transicional, mas pelo baixo, nas comunidades. Quando a volta dos combatentes, por exemplo, o antigo combatente da Renamo que voltava na aldeia, se fazia cerimônia tradicional com os antepassados, com o espírito dos antepassados, para pedir perdão, para pedir a autorização para a volta do jovem. Talvez este jovem tinha morto pessoas da própria aldeia. E isso foi muito importante, porque eu penso que se não houvesse esse processo de justiça transicional pelo baixo, no quadro das religiões populares, a amnistia pelo topo não ia funcionar. Podia muito bem haver uma situação em que havia uma violência pós-guerra civil, ajuste de conta nas aldeias, vinganças e tudo isso. Isso não existiu. Não vou afirmar que não existiu. Pelo menos existiu muito pouco, porque o espírito dos antepassados fizeram a justiça tradicional. E isso é muito importante. Quer dizer, talvez o que falta um bocadinho, Natália, no seu artigo, é aquela visão pelo baixo. A transição, a justiça tradicional não são só os atores políticos nacionais. Também é o que o povo faz disso. Bom,
Uh, aliás, eu suponho que... Bom, não, houve alguns problemas, porque, aliás, o Vítor Igreja, que você cita nas referências, estudou isso em muito texto deles. O que aconteceu foi um grande surto de bruxaria. Este grande surto de bruxaria exprime violências que os espíritos dos antepassadores não conseguiram resolver. Isso existiu também, é verdade. Eu penso que se você... Bom, talvez há uma pessoa também que estudou bem isso, é Alcida Wana. Eu não sei se você conhece o livro, mas não é citado no artigo, que ela estudou muito essas cerimônias com os jovens de volta da guerra. Eu penso que é muito importante porque isto é o contexto social em que se insere a amnistia política. A amnistia feita pelos quadros dirigentes, mas o que o povo fez disso? É por isso que eu penso que se a narrativa nacional sobre a guerra de libertação e depois sobre a guerra civil é produzida principalmente pela Frelimo e um pouco pela Renamo, temos que não esquecer que há outras narrativas que nós, investigadores, temos dificuldades em apanhar. Os etnólogos, os antropólogos que falam as línguas africanas conseguem melhor do que nós, os historiadores, os cientistas políticos, que, regra geral, e também o meu caso, não falamos as línguas africanas, que é muito pena, mas é que temos que não esquecer que há outras narrativas que fazem parte da totalidade das narrativas e não se pode perceber o processo sem elas. Estou a pensar também no livro do Björn Bertelsen sobre Violent Becomings, que é um antropólogo que fala muito disso, desse surto de bruxaria no centro do país. Bom, com ele é mais em relação com a guerra civil do que com a guerra do que com a guerra de libertação. Hoje em dia, será que a situação está a mudar? Infelizmente, não muda muito. Por exemplo, como toda a gente sabe, realmente, quase todas as semanas, há mais um livro do antigo combatente da Frelimo que publica as suas memórias, que globalmente é muito interessante, mesmo se obviamente é sempre a versão oficial que continua, mas se pode aprender coisinhas lendo tudo. Mas sobre 100 livros de antigos combatentes da Frelimo que publicam as suas memórias, continuamos a haver um livro de um dissidente da Frelimo do tempo da luta de libertação e um livro de um guerrilheiro da Renamo. O desequilíbrio fica considerável. O que quer dizer que, afinal, é a Frelimo que sai vitoriosa do processo com os comprometidos e do processo da anistia geral, pelo menos na construção da narrativa nacional. Bom, obviamente, fiz reparo, e talvez são reparos injustos, porque o tamanho do seu artigo é modesto. E bem sei que isso é uma imposição das revistas. As revistas nunca vão aceitar um artigo de 50 páginas. E o CEU faz 17 páginas, incluindo as notas de rodapé e incluindo as referências. Então, o texto propriamente dito deve fazer 12 páginas. Então, eu fui muito bem impressionado pela sua capacidade em tratar de assuntos muito complexos num número de páginas muito modesto. Só que agora eu quero mais. Muito obrigada, Michel, pelos seus comentários. Se calhar antes de abrir a oportunidade de colocarem questões de fora, dou a oportunidade à Natália de dizer algumas coisas que queira em resposta ao Michel, e depois então também vou dando tempo para quem está a assistir vá pensando nas questões que gostaria de colocar e vá colocando-as quer no chat, quer no Facebook, para que eu possa depois transmiti-las. Natália. Sim. Conseguem me ouvir? Sim?
É porque eu não estou aparecendo no screen e normalmente muda, então não sei, quer dizer, eu também já não vejo mais o Michel, mas para eu responder. Mas pronto, vou responder mesmo assim. Bom, queria agradecer a todos os comentários, perguntas, porque obviamente eles né, me ajudam e vão me ajudar aí não só para pensar e refletir numa possível continuação, ampliação, ou mesmo pensar esse tema de diferentes perspectivas, mas também nos trabalhos que eu continuo fazendo como parte do Chroma, ou em geral, como uma investigadora aí, que tem como Moçambique o meu grande aí foco de investigação. E aí, começando um pouco aí a responder não só, na verdade, até como uma brincadeira, a questão realmente do tamanho do artigo, e até permito dizer, na verdade, que os editores do jornal, do journal, eles me deixaram passar. Eu passei aí quase umas 2.000 palavras, vamos dizer, no limite, porque o limite, na verdade, que eu tinha era não só com referências e com notas, tudo, eram 8.000 palavras. E no final esse artigo ele sai com mais de 10, eu acho, um pouco mais de 10. Então, na verdade, é realmente um exercício de condensar e de síntese, que não deixa de ser violento, se nós podemos dizer dessa forma, e cruel, né? Porque obviamente que muitos detalhes são perdidos, e realmente tratando de temas aí tão complexos é realmente muito, muito difícil, mas pronto, isso tudo para dizer que, apesar de ser pouco, é até um pouquinho mais do permitido, mas foi até um pouco mais do que era permitido. Eu queria, na verdade, fazer comentário, principalmente 2 dos grandes comentários que o Michel fez. Primeiro foi a questão da reunião com os comprometidos, como essa quase comissão da verdade. Foi realmente também, foi um dos grandes comentários que eu tive com um dos revisores, né? Essa caracterização realmente dessa reunião como uma comissão da verdade. Eu começaria de uma forma muito geral, com a primeira colocação. Realmente, se a gente vai colocar em comparação, por exemplo, com grandes processos que foram feitos depois, como a Argentina, como a África do Sul, para não dizer que não teria como qualificar isso de injusto, mas obviamente que é uma comparação que não seria minimamente válida, porque são processos que são feitos em contextos também, não só políticos completamente diferentes, mas também com contextos internacionais completamente diferentes, com a evolução que a gente vai ter com todo o processo de judicialização, internacional, com todos os tratados, com toda a evolução que a gente vai ter em defesa, né, dos movimentos de direitos humanos e tudo que vai acontecer. Então, realmente, a gente olhar agora para trás e falar que realmente esse processo não encaixa ou não corresponde a esses outros grandes processos, é difícil, porque obviamente que não de uma forma, a gente poderia às vezes falar de uma forma muito simples, que realmente não encaixa. Mas também isso não invalida, eu acho que com tudo isso não invalida o fato de que, de toda forma, com todas as adversidades que houve no processo e que eu coloco, né, que eu coloco aí isso muito numa nota, porque eu tomo aí uma definição, busco na literatura uma definição mais ou menos consensual do que é considerado uma comissão da verdade hoje, todos os principais pontos que deveriam ser seguidos, né, ou que seriam necessários para que uma comissão fosse considerada, e realmente há pontos que
que o processo não corresponde, e um deles, algum deles foi esse justamente que o Michel falou, a ausência do outro lado, a produção, por exemplo, de um relatório final, como normalmente é feito, com recomendações, mas o que eu dizia antes, mas não invalida, na verdade, a questão do processo, porque, de fato, com todas essas adversidades, foi um processo que vai ter um olhar, uma perspectiva, uma tentativa mais ou menos bem ou mal de entender o que tinha acontecido mais ou menos naquele período, uma tentativa de olhar, mas mais do que isso é relevante olhar porque uma coisa que e isso eu já mais ou menos eu já entro aí num outro processo, é a ligação tanto dos processos de justiça transicional e a ligação sempre da memória com a política, com o contexto político, com as lógicas de poder, com as lógicas de legitimação. Esses processos eles nunca podem ser lidos fora dessas lógicas. Então, e são processos aí extremamente políticos, né? Esses processos de justiça transicional, e as memórias também são utilizadas aí nas lógicas de poder e nas lógicas de legitimação. Então, é por isso ainda mais importante olhar como a Frelimo vai fazer uso disso, né? Como a Frelimo vai fazer uso deste processo, parcial ou não, que eu considero, obviamente, eu coloco isso, né, como foi uma visão realmente parcial ao apresentar só um lado da visão, mas como esse mecanismo ele vai ser utilizado para delinear e para construir uma certa narrativa. Mas é isso, de novo, quem sem querer aí me repetir muito, é muito importante a gente olhar para esses processos. Não há como a gente olhar para esses processos sem realmente ver a importância a conexão fundamental que existe dessas lógicas com a questão da legitimação e da questão do poder político, tanto dos mecanismos de justiça transicional como a memória. E a gente está tratando das duas coisas. Então, esse processo aí de político e de poder perpassa por tudo isso. E o outro comentário que eu queria fazer era justamente sobre a questão que aí a gente entraria mais talvez no tópico da reconciliação, que é também que o Michel me chama a atenção com a questão dos rituais comunitários, que os rituais tradicionais que são feitos, muito trabalho da igreja, da Alcinda. Na verdade, esse processo, quer dizer, esse processo eu trabalho muito durante a minha investigação, meu trabalho de doutoramento, porque o meu trabalho de doutoramento foi sobre o processo de reconciliação em Moçambique, né, no pós-guerra civil de 92, então eu faço uma análise aí, mas diferentemente do trabalho do Igreja, da Alcinda, eu faço um trabalho aí no nível da elite política ou no nível nacional, e aí eu vou me permitir a ser muito breve, porque eu acho que isso poderia ser um tema, talvez, para um outro webinar, porque se a gente vai entrar realmente no tema reconciliação, e como para mim é um tema aí muito, vamos dizer, familiar ou do meu interesse, eu poderia ficar aqui 1 hora falando, e não quero fazê-lo. Mas a gente vai entrar aí num terreno também, um outro terreno muito nebuloso, que é num terreno da reconciliação, desde entender o que é reconciliação, e é um trabalho que eu faço, um trabalho aí de conceitualização da reconciliação, que ele vai ter diferentes camadas, então, obviamente, o entendimento da reconciliação no nível nacional político, ele vai ser completamente, ou pode ser completamente diferente, o entendimento em que a gente vai ter no nível comunitário ou no nível individual, e a depender da referência, obviamente, que a gente vai usar, o entendimento do processo vai ser aí completamente diferente. Não só isso, quando a gente olha também mesmo se a gente estivesse olhando, vamos dizer, então, em um determinado nível, ok, no nível, então vamos analisar o nível nacional ou o nível das elites. Quando a gente se debruça,
né, na literatura de reconciliação, a gente observa que não há um consenso, ainda é muito difícil um consenso, um entendimento do que significa reconciliação. A gente tem desde, e a Filipa isso já está às vezes um pouco cansada de ouvir, porque ela já me ouviu falar em outros momentos, mas desde o entendimento de uma reconciliação muito simplista, como simplesmente uma coexistência, por exemplo, uma coexistência política, e outras lógicas que vão incluir desde lógicas de perdão e justiça e verdade, que são muito mais complexas. E, obviamente, que a depender de um entendimento ou outro, isso a gente falando no mesmo nível de análise vai levar a conclusões aí depois completamente também diferentes de entendimento do caso. Então pronto, tudo isso para dizer que realmente esse debate é muito vasto e muito complexo. Mas eu queria só terminar o meu comentário a dizer que eu poderia dizer que eu tenho uma visão aí um pouco diferente do Michel com relação à anistia, no sentido de dizer que ela funcionou, porque, de acordo com a análise que eu faço do entendimento da construção que eu vou fazer no meu estudo, eu vou entender que ela vai servir muito mais para pacificar Moçambique, então ela realmente vai servir aí para realmente diminuir, né, a polarização, essa grande polarização que existia entre a Frelimo e a Renamo, no sentido de permitir a entrada da Renamo no cenário político em Moçambique, mas depois disso, até caminhar o que a gente poderia chamar a uma real reconciliação, tinha muitos ainda caminhos ou steps que tinham que ter sido implementados para que isso realmente se tornasse efetivo. E aí eu, obviamente, vou fazer uma discussão com relação à inclusão econômico e política, eu faço uma discussão com relação, sim, a conceitos como justiça e verdade, que agora, obviamente, eu não teria tempo para explicar melhor, mas que muito foi, vamos dizer que muito ficou, né? Muito ficou a desejar. Então, estaria aí muito longe realmente da anistia realmente ter servido aí como um veículo de reconciliação, até como a gente observa, na verdade, também num outro trabalho que eu faço, essa reiteração da anistia, né? A gente tem, na verdade, a questão de Moçambique, como a gente viu depois, não só com os novos acordos que vão surgir, novas anistias, agora também em 2019, essa nova anistia, mas uma perpetuação, né, da violência e, por assim dizer, de uma não reconciliação. Então, pronto, é um tema aí, como eu disse, para um grande debate. Mas, de novo, obrigada, e me ajuda muito aí os comentários de novo, para a continuação desse trabalho e para outros que estão também em processo de escrita. Muito bem, obrigada, Natália. E é bom sabermos que vem mais trabalho nesta área, para podermos daqui a uns tempos estarmos de novo aqui a conversar sobre os teus trabalhos. Então, eu vou passar para a frase de perguntas e respostas. Já tenho aqui algumas questões colocadas através do Zoom e também pelos participantes no Facebook, portanto vou se calhar selecionar 2 ou 3, dar-te a oportunidade de dar algumas respostas e depois reunir mais algumas para ir fluindo assim a pouco e pouco. Então, a primeira pergunta vem do Sérgio Xixava, que refere que em novembro de 78 Machel fala pela primeira vez da possibilidade do perdão dos comprometidos. E a pergunta é: porquê é que leva 4 anos a perdoar os comprometidos? Portanto, as perguntas vão centrar-se muito sobre a questão dos comprometidos e também sobre esta questão que temos aqui estado a debater, trazida pelo Michel Kahn, da dimensão mais local, mais tradicional, que recorre a instrumentos mais tradicionais, não é? Portanto, esta questão sobre os comprometidos.
O Lázaro Malusa pergunta se a Igreja tem tido algum papel nestes processos e, portanto, aqui mais quando discutimos a nível local este processo de reconciliação e tentativa de reinclusão dos cidadãos nas suas comunidades locais, se isto envolveu ou não o papel das igrejas. Anastásio Fabrino pergunta, tem várias questões, eu vou aqui destacar uma que remete para, precisamente, dá-se por adquirido que houve então esta dimensão mais local de tentativa de reconciliação, mas questiona, por exemplo, diz que na região de Cabo Delgado não há registro disto ter ocorrido, portanto, será que foi um processo que ocorreu a nível nacional e, portanto, que impacto é que isto pode ter diverso, imagino eu que o interesse seja este, consoante isto esteve mais ou menos presente em determinadas comunidades. Portanto, no fundo é ir buscar um bocadinho tanto a tua tese de doutoramento como este artigo, porque as questões que foram suscitadas remetem para o teu trabalho num plano mais amplo. Portanto, se calhar agora deixo-te com estas perguntas e a seguir já coloco mais. Filipa, só, desculpa, eu não entendi muito bem a última questão se você pudesse me repetir, porque se eu encontrasse ela aqui... Eu vou ler a pergunta. Okay. Não é uma pergunta, portanto, o que pede é comprovativos de que houve participação dos membros das comunidades rurais no processo de implementação da anistia depois da Guerra de Renamo, dado que pela experiência aqui em Cabo Delgado não há registro deste facto, neste caso especificamente em relação à anistia. Ok. Na verdade, eu não tenho muita... eu acho que eu não tenho resposta para a maioria, eu diria para quase para duas da pergunta. Realmente, para a pergunta do Sérgio Chava, eu agradeço. Por que a Frelimo vai aí demorar esses quatro anos para esse processo? Eu não sei, eu simplesmente não saberia dizer o processo, o porquê dessa demora desses 4 anos. Eu não me debruço diretamente em investigar aí o processo em si, né? Como eu tentei mostrar aí na análise do meu processo, do meu trabalho, não esmiuçar realmente como o processo em si foi feito ou a busca desse processo, mas mais o efeito disso em termos de políticas da memória e como isso vai influenciar realmente a formação das narrativas da memória e dessa narrativa fundadora em Moçambique, mas não entender em si o processo, chamaria talvez de factual ou histórico de como aconteceu, então eu não saberia dizer. Com relação à anistia, se eu entendi bem, eu continuo, eu acho, ainda não entender muito bem qual é isso, que é a questão de saber se factualmente a anistia funcionou nas comunidades rurais, é isso? Como elas foram... Desculpa, eu realmente não entendi bem. Talvez possamos transformar isto numa questão de se estes mecanismos, quando são aplicados ao nível mais das comunidades locais, se elas eventualmente terão o mesmo impacto em todo o território, ou se quando chegamos ao nível local, talvez haja uma gestão mais micro destes processos e eles possam ter impactos diferentes nas comunidades e, portanto, não se poder falar globalmente de como é que Moçambique fez isto ou aquilo, mas se calhar seja necessário olhar para a diferente dimensão e impacto que em diferentes regiões isto possa ter tido, enfim. Não, agora eu acho que eu entendi. É como se fosse um efeito mais direto da anistia realmente aí nas comunidades no nível individual. Essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta que eu realmente quero me debruçar. Na verdade, eu tenho um projeto escrito
nesse sentido, e espero poder me debruçar sobre isso. Realmente eu não cheguei a fazer o trabalho, não fiz esse trabalho, então eu não teria como colocar isso, mas obviamente que nós sabemos aí por outros estudos que foram feitos com alguma questão que, obviamente, tudo isso vai ter um impacto muito diferente, obviamente, mas obviamente, o que eu quero dizer é que eu não teria como falar exatamente de Moçambique, porque é um estudo que eu não fiz, mas que nós sabemos que isso realmente tem um impacto diferente, tem, em diferentes comunidades e em diferentes lugares, e é preciso realmente, para saber qual foi o efeito em Moçambique, teria que ser feita uma análise mais fina desse processo. E também para dizer que, em termos de justiça, né, transicional, o pouco que eu posso dizer, que de novo, sempre colocando aí esse adendo de que eu não me debrucei realmente sobre o processo, mas falei com alguns, com alguns ex-combatentes em Moçambique, mas não fiz justamente esse trabalho. Mas é importante dizer que a anistia em si, obviamente que ela vai ser importante, vai facilitar essa volta, né, dos combatentes à comunidade, mas depois, efetivamente isso, como vai ser vivido no dia a dia, é outra história, né? É muito mais complexo, porque aí depois da gente falar realmente em termos de reintegração social, aí de novo, como eu disse, aí a gente até pode entrar já, é como eu dizer na questão da reconciliação. Há um grande passo entre uma anistia, em permitir realmente que essas pessoas possam voltar, ter a possibilidade de retornar à sociedade e depois, efetivamente, essas pessoas retornarem às suas comunidades e estarem, de fato, reintegradas, não só socialmente, mas economicamente e politicamente. É muito diferente e realmente exigiria aí exige um estudo mais aprofundado de como isso é feito. Né? Há outros investigadores, então, que trataram não necessariamente por esse prisma, mas, por exemplo, a Nick faz esse trabalho, ela faz esse trabalho trabalha muito com a questão dos ex-combatentes em Moçambique, então ela vai olhar aí como vai surgir aí uma categorização, né, dos combatentes em Moçambique, trabalhando desde a questão de como os antigos combatentes são vistos, como os assim chamados desmobilizados, né, da Guerra Civil em Moçambique, que vai ser tanto os combatentes da Frelimo como da Renamo depois vão ser tratados. E isso depois a gente tem implicações muito complexas no nível econômico e social, desde a questão da pensão, quem vai merecer receber a pensão, quem não vai merecer receber a pensão, quem vai ter a ajuda do Estado, quem não vai ter a ajuda do Estado, quem vai estar aí coberto, né, pelo Estatuto do Combatente ou quem não vai estar. Então, são lógicas depois muito mais complexas e que realmente vão além aí da questão da anistia, porque realmente uma anistia, de novo, permitir que essas pessoas realmente retornem ou possam, né, voltar, por assim dizer, a fazer parte da sociedade, ainda é muito distante depois da realidade efetiva de como elas vão realmente ser reintegradas aí de forma real na sociedade. Agora, com relação ao papel da igreja no processo de reintegração, eu também o que eu posso dizer que obviamente que eu também não faço uma análise aprofundada sobre isso, mas sim, a igreja teve um papel, ela vai ter um papel principalmente também nas zonas rurais ou nas zonas mais rurais em Moçambique, e trabalhando muito nessa lógica do perdão, né? A igreja, ela vai contribuir, ela vai trabalhar, a gente pode dizer que trabalha em paralelo, da mesma forma, ela vai contribuir para essa narrativa, né? Com a lógica da reconciliação, como essa lógica do perdão, com essa necessidade de esquecimento, realmente, de deixar o passado para trás. A igreja ela vai trabalhar com as comunidades rurais, principalmente também nesse sentido, na necessidade realmente de que
tudo que tinha acontecido tinha que ser deixado no passado e esse era realmente o melhor caminho para a reconciliação em Moçambique. O trabalho que foi feito vai ser feito nessa lógica. Obrigada, Natália. Eu não sei se o Michel, exato, eu ia perguntar se o Michel queria também entrar para esta conversa. Sim, só algumas coisas rápidas. Não estou a ver nas conversas, mas a pessoa que perguntou sobre Cabo Delgado. Bom, já é dizer que eu, pessoalmente, nunca trabalhei sobre esses ritos comunitários de reinserção na sociedade. Estou só a seguir a literatura e é verdade que Alcida Oana trabalhou sobre o sul de Moçambique e que o Vitor Igreja e o Bjorn Bertelsen, por exemplo, trabalharam sobre o centro de Moçambique. Agora posso, como dizer em português, posso reverter a pergunta, perguntando ao colega de que Cabo Delgado, de que ele está a falar. Porque a situação não vai ser nada a mesma se fala do Planalto Maconde, em que a Renamo conseguiu muito poucos guerrilheiros, conseguiu alguns, mas muito poucos, e até eu lembro-me muito bem que o Afonso de la Cama estava muito descontente para com o Vicente Lulu, que era o dirigente Maconde, o único dirigente Maconde da Renamo, porque o facto de haver Vicente Lulu não permitia nada no Planalto Maconde. Então, no Planalto Maconde como dizer, não havia razão para fazer aquele tipo de cerimônias. Agora, se vamos na costa, no Esquimoani, ou mais no sul, na província de Moçambique, sempre na costa onde a Renamo tive baluartes, provavelmente, mas eu não sei, mas não vejo muito bem porque não haveria, porque e já passando a um assunto vizinho, é que não diz bem, não diz bem, eu não diz bem, que a população tinha decretada uma lei de anistia pelo baixo. Não é bem isso. Quando um jovem combatente volta à comunidade, não vamos esquecer. A anistia diz, você afinal não fez nada, esquecemos. Lá é diferente, e vamos reintegrar o que se passa na longa cadeia que vai dos antepassados até os vivos. E os antepassados, os espíritos dos antepassados vão autorizar a nossa vida comum. Não é bem anistia. O que quis dizer a Natália, porque obviamente esses ritos comunitários não era o assunto do seu artigo. E já que ultrapassou o limite autorizado, não podia trabalhar sobre os ritos comunitários. Mas a minha hipótese é que se a anistia pelo topo funcionou, é porque houve esses ritos comunitários pelo baixo. Porque senão a Frelimo podia sempre, na Assembleia Popular, fazer passar uma lei de anistia poucos dias depois do Acordo Geral de Paz de Roma, podia muito bem haver uma onda de violência dentro da sociedade. Ora, isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque a sociedade se organizou para isso não acontecer. Então, por isso, não, quer dizer, a anistia parece ter funcionado sozinha porque, porque não se vê mais nada. Mas eu penso que numa guerra onde houve famílias inteiras partidas pelo meio, chacinas dos dois lados, hoje em dia a situação moçambicana é muito má, mas na altura se pode dizer que o processo de paz, e concordo completamente consigo que não foi bem uma democratização, mas uma pacificação, funcionou muito bem. Podia ter sido muito pior. Então funcionou muito bem porque toda a sociedade quis isso. Obrigada, Michel. Tenho aqui um conjunto de outras questões, são várias e às vezes muito extensas. A Roberta Masquieto, por exemplo, pergunta se esta tentativa de construir uma narrativa, uma memória, é aceite pela população, portanto, se há um sucesso na transformação de uma narrativa dominante que é comumente aceita, ou se ela é eventualmente questionada. Agora, conotando aqui com uma das questões que falámos, o Eric Morrier pergunta
aliás vou ler, até 2012, e isto relaciona-se, Natália, já com a tua tese de doutoramento e não com este artigo, não é? Esta ideia de que até 2012 Moçambique foi visto como um exemplo de reconciliação bem-sucedida, agora passamos a questionar isso, e em que é que ficamos então, não é? A tua tese sugere que essa reconciliação nunca chegou a ser bem-sucedida e ela é controversa, não é? Aqui a proposta do Henrique é que eventualmente terá funcionado durante algum tempo e depois deixou de funcionar. Qual é a tua perspectiva sobre isso, para quem não conhece tão bem o teu trabalho? Há aqui também algumas questões relacionadas com a decisão de classificar esta iniciativa relativamente aos comprometidos como uma quase comissão de verdade, não é? Há muita discussão na literatura sobre o que é uma comissão de verdade, depois surgiu inclusivamente este conceito de quase comissão de verdade, e sempre que tentamos colocar lá casos que têm semelhanças, mas que não são exatamente, levantam sempre alguma controvérsia. Se podes também dizer alguma coisa sobre isto. Obrigada, Filipa. Obrigada, Roberta e Eric, se eu entendi bem pela pergunta e todos os outros comentários. Eu realmente tenho uma dificuldade em acompanhar o debate e ficar de olho aqui nas perguntas, então eu vejo que tem várias aqui, mas não vou conseguir nem citar realmente também o nome de todas as pessoas. Sobre a questão da Roberta, né, se a narrativa é questionada ou foi questionada pela população, eu acho que eu poderia dizer de uma forma muito simples que a gente está realmente aí de novo à volta na questão de níveis de análise, né? O meu nível de análise realmente ele vai ser feito aí no nível da elite política, né? Como essas memórias aí, como as narrativas de memória elas são feitas, e obviamente que se a gente for olhar e adotar um nível de análise diferente, que seriam aí no nível individual, ou mesmo no nível comunitário, no nível, vamos dizer, cultural mais alargado, social mais alargado, a depender do nível que a gente está colocando, obviamente que a gente vai encontrar também questões diferentes ou como eu posso colocar, enfim, com diferenças, né? Com outros detalhes aí que não observados no nível de análise que eu tratei o assunto. De novo, não posso dizer com propriedade com relação a esses outros níveis de análise, porque também não me debrucei sobre ele, mas sei de trabalhos, por exemplo, de outras pessoas que já se debruçaram, né? O Yanni Rantala, por exemplo, é um investigador também que ele já trabalhou, por exemplo, com a questão do rap, que ele trabalhou com a questão do Samora Machel, como a imagem de Samora Machel ela vai ser resgatada, né, no rap moçambicano, qual a implicação disso depois nas comunidades, qual a implicação disso social em termos da demanda, né, econômica e social da população. Então, obviamente, e isso também vai afetar, né? Eu até coloco, se eu não coloco no meu artigo, eu tinha então numa versão anterior, que obviamente nós estamos falando aí de processos, há múltiplos processos, né, numa sociedade, e como nós sabemos, né, nas ciências sociais, nas ciências políticas, é completamente complexo, há muitos processos aí. Então, é obviamente que, como da mesma forma, né, que as autobiografias, como depois o Michel também falou e eu também falei, né, como o surgimento depois, por exemplo, dessas memórias, dessas biografias, por exemplo, vão ou servir tanto para consolidar ainda mais, né, a narrativa da Frelimo, ou desafiar, né, que foi realmente o caso do livro do Barnabé Nicomo, por exemplo, vão também haver, obviamente, nos outros setores sociais, outros movimentos, como esse movimento, por exemplo, na música, né, na cultura, que também vão desafiar aí a narrativa.
Agora, e que vão colocar aí em causa ou vão questionar de que forma essa narrativa tem sido reproduzida e de que forma ela é incorporada ou não pela população. Mas, de novo, eu não posso falar, não poderia falar com mais propriedade que isso, mas diria que sim, que eu entendo que ao olhar especificamente para cada um desses processos, nós poderíamos encontrar questões aí, vamos dizer, novos efeitos ou questões aí diferenciadas, mas em si o que nós encontramos, mas de qualquer forma geral, o que nós encontramos, mesmo com toda essa grande diversidade, mesmo com todo esse grande universo aí, acho que de uma grande complexidade, o que nós encontramos ainda em Moçambique é, de forma geral, essa questão dominante, né, da narrativa, da narrativa como a Frelimo ainda como preponderante nessa não só como detentora e como reprodutora, né, da narrativa da libertação de Moçambique. Agora, sobre a questão da reconciliação. Realmente, o trabalho realmente que eu faço, de novo, para retomar um pouquinho o trabalho que eu fiz o trabalho que eu faço na minha pesquisa de doutoramento, né? Ela passa basicamente são duas grandes perguntas, na verdade, que eu trabalho, que eu faço no meu trabalho de doutoramento. É tanto a questão da para explicar um pouquinho mais o que eu já tinha falado antes, que é tanto a conceitualização e a operacionalização do conceito de reconciliação. Então, como eu já tinha dito um pouco em resposta ao Michel, quando eu vou olhar realmente, vou olhar para o caso moçambicano e vou olhar para a reconciliação, eu entendo, eu vou perceber, eu vou olhar para a literatura de reconciliação, eu vou olhar quão complexo quão complexo era e nós poderíamos dizer, a falta de consenso que existia na literatura com relação à reconciliação. E daí, e com grandes consequências, né? Essa falta de consenso e uma falta aí do entendimento. E eu falo muito como exemplo, ou dava muito como exemplo quando falava disso, a questão da democracia. O que acontece é a mesma coisa, a depender da democracia, né? Da definição de democracia que nós usamos, por exemplo, se nós temos uma definição muito simplista de democracia, ou uma definição mais complexa de democracia, vão ter casos que vão ser enquadrados como sendo países democráticos e outros casos em que não vão ser considerados democráticos. E o que eu vou olhar isso realmente é uma consequência, e é o que realmente aconteceu com Moçambique. Foi um caso que ele vai ser muito rapidamente considerado um caso reconciliado, e obviamente que nós temos que levar em conta o fato de que foi um país que vai enfrentar aí, basicamente quase 30 anos de guerra, a considerar, né, quase que um processo de uma guerra aí de libertação, uma guerra colonial, depois uma guerra civil, um país que com quase 30 anos. Então, depois, realmente, em 92, quando a gente tem realmente a assinatura do Acordo de Paz, e quando as armas se calam, né, como disse muito em Moçambique, realmente parecia, mas muito rapidamente parece, em que a Renamo ela vai ser integrada no cenário político, muito rapidamente vai parecer realmente que o país tinha, por assim dizer, sido reconciliado. Mas a análise que eu faço está muito ligada a isso, a um problema muito forte que a gente tem na literatura, do que realmente é entendido como reconciliação. E a depender de como se entende reconciliação, esse país ele pode ser, às vezes, o processo pode ser erroneamente lido como um processo de sucesso. E que se a gente vai olhar depois, e isso quer dizer, tudo isso para dizer que quando a gente olha realmente para Moçambique, e o que é verdade é que nós vamos ter aí 20 anos, basicamente, né, de 20 anos não, a gente tem 20 anos em que o conflito não existe. A violência direta, podemos dizer, na verdade, que a violência direta não existe, mas havia já as chamadas, muito o que nós chamamos das red flags, né? Já existia aí muitos sinais
de alerta aí que realmente que nós podemos dizer que estavam sendo ignorados, né? Em termos de violência política, em muitos casos nas eleições nós tivemos aí casos aí muito importantes de violência política, a questão da marginalização, da crescente, quando a gente olha depois também mais atentamente a questão da marginalização política, né, que vai sofrendo a Renamo, porque obviamente que no começo é isso que eu falei, existe essa, ok, a Renamo ela vai ser integrada no cenário político, mas depois quando a gente observa isso, principalmente também quando a gente faz uma análise depois mais fina do processo, principalmente no governo Guebuza, né, a gente vai ver não só com todo esse processo depois que eu faço agora análise, né, da questão da memória, da questão da revitalização da memória, da luta de libertação, mas a gente vai ter um outro processo também muito forte, né, que vai ser da chamada da partidarização do Estado, né, da Frelimo. E isso, uma marginalização cada vez mais crescente também da Renamo no cenário político, que a gente pode dizer aí que foi quase que um empurrar, que pode ser lido, né, dessa forma, é lido por algumas pessoas como o empurrar aí da Renamo quase que na volta ao conflito, porque foi ao longo do tempo um acirrar aí da marginalização então política da Renamo. Tanto depois, se a gente vai fazer análise fina da questão de como as eleições eram feitas, como a Comissão Nacional Eleitoral era desde a seleção dos elementos da Comissão Nacional Eleitoral, como as regras, né, das eleições foram mudadas, como, enfim, a questão de acesso realmente a recursos, né, de acesso ao poder à Renamo. Então, tudo isso vai mostrando para a gente que é muito pelo contrário, né? Ao contrário de ao longo dos anos realmente ter esse cada vez caminhado mais para o que para uma reconciliação, foi ao contrário. Apesar de no começo realmente a gente ter tido uma maior abertura, depois no processo a gente vai reconhecendo nesses vários níveis que eu falei, que eu obviamente vou fazer como eu tinha citado. Eu faço em termos de inclusão, não só política social, mas também econômica e militar. Também, outra questão que eu ainda não falei, que é completamente importante, né? Como foi realmente todo o processo de DDR, da reintegração depois, né? Lá em 92, se a gente olhar para trás, da reintegração realmente dos combatentes da Renamo, né, nas Forças Armadas em Moçambique, que aquilo depois nunca foi completo. Houve também processos depois de marginalização de pessoas, de membros que faziam parte e que depois foram excluídos. Então, tudo isso foi contribuindo depois para um acirramento e, de novo, uma marginalização do Renamo, quase que, então, nesse entendimento, levando para uma deteriorização do processo e que vai culminar, como depois a gente viu, né, em 2012, e depois oficialmente em 2013 com a volta aí do conflito, quando o Jacama realmente ele renuncia aí ao acordo. E pronto, eu tô me delongando muito, Filipa, mas como eu falei, eu teria eu teria muito para falar e parece, na verdade, que eu nunca respondo bem, porque eu fico sempre ainda com muitas questões na cabeça, mas pronto. Tudo bem. Antes de colocar aqui mais algumas questões, não sei se o Michel quer acrescentar alguma coisa, dar algum contributo àquilo que... Sim? Ok. Sim, um bocadinho. Sim, obrigado. Sobre a reconciliação, eu queria apoiar o que a Natália acabou de dizer. Isto é, temos que evitar uma visão teleológica. O Henrique, penso que o Henrique disse isso nas perguntas, que a partir de 2012, eu diria mesmo a partir de 2009, a reconciliação quase acabou, mas o fato de a reconciliação não funcionar a partir entre 2009 e 2012 não significa que ela não funcionou em 1992. Houve o período de Joaquim Chissano, em que talvez o período em que o Estado foi mais diferenciado do partido. Isto foi brutalmente posto em causa pelos dois mandatos de Guebuza,
que recomeçou com a narrativa da luta de libertação, embora numa sociedade já completamente de capitalismo selvagem e neoliberal, mas lembro-me no Maputo se podia ver panfletos com a vitória ou a morte, a luta continua, como se ainda estávamos em 75, 76, porque isso foi, foi a gestão do país pelo poder. Por exemplo, eu fui muito admirado quando aprendi que a Renamo ia desmobilizar 5.250 soldados. Posso errar no número exato, mas a ordem de grandeza é esta. Quem são esses 5.250 soldados? Será que a Renamo mantive entre 92 e 2019 mais de 5.000 soldados em bases? Claro que não. Eu penso que a grande maioria desses soldados já tinham sido desmobilizados em 92, 93, só que depois voltaram às comunidades, houve as tais cerimonias locais com o espírito dos antepassados, só que depois o poder local da Frelimo ostracizou e muitos desses soldados voltaram às antigas bases da Renamo, que se tornaram aldeias das antigas combatentes. Havia uma tese de doutoramento a fazer sobre isso, sobre as aldeias de antigos combatentes da Frelimo e da Renamo. Por que isso existe? Foram soldados da Renamo que voltaram às antigas bases e que ficaram fiéis a Renamo e a Afonso de la Cama. Eu quero dizer que se a reconciliação hoje em dia não funciona, não é porque não funcionou em 92. Eu penso que em 92 funcionou bem e que a lei de amnistia, aliás, era a única coisa que se podia fazer. Em Moçambique, as condições não existiam para a organização de um processo de comissão de verdade e justiça, etc., etc. Então, cuidado com uma visão teleológica dizendo que nunca houve reconciliação. Pode haver reconciliação em 92 e esta foi metodicamente, se pode dizer isto em português, foi metodicamente destruída pelo facto de a Frelimo ter ficado o partido do Estado. Os 7 milhões que iam só para quem tinha o cartão vermelho, o facto de poder, de ser obrigado a ter o cartão vermelho por qualquer coisa, isto destruiu aos poucos a reconciliação que tinha sido conseguido em 92. Mas não vamos reescrever a história de 92 com base no que acontece hoje em dia. Hoje em dia são problemas de hoje em dia, com uma path dependency, ok? Mas não... Bom, sobre outro pequeno ponto, sobre se uma pessoa que perguntava por que o povo apoia a narrativa nacional da Frelimo. Eu não sei se os povos de Moçambique apoiam a narrativa nacional da Frelimo, porque há muitas narrativas alternativas. Localmente há muitas lendas, muitas explicações religiosas, incluindo as explicações religiosas sobre a Guerra Civil, mas o que é verdade é que só há uma narrativa que tem uma expressão política, que é a da Frelimo. Isso sim. Então tem hegemonia. Não quer dizer que é porque o povo apoia que isto não... Que isto pode continuar a existir. Isso são níveis, como dizer, há vários níveis de narrativas, que é muito complicado a estudar e com certeza não num artigo de 17 páginas. Obrigada, Michel. Estamos a aproximar-nos do fim deste webinar, temos mais 15 minutos, um pouco menos. Eu vou colocar aqui mais algumas questões, peço desculpa não ser capaz de cobri-las todas, mas vou selecionar aqui algumas e se calhar de uma forma mais breve tentar ver se conseguimos abordá-las. Voltar aqui ao Sérgio Xixava, que colocava uma questão sobre os comprometidos no início e que coloca uma questão que vai um pouco de encontro ao debate que estávamos a ter anteriormente e que é muito recorrente e que eu própria na minha investigação, que tem sido centrada mais na Europa do que exatamente em Moçambique ou noutros contextos, tem a ver com o questionamento sobre o que é que nós incluímos dentro deste grande chapéu que é a justiça transicional, não é? E esta ideia de
se a forma como se lidou com os ditos comprometidos, se não foi um pouco mais de humilhação do que exatamente um processo de lidar com o passado que se possa enquadrar dentro da justiça transicional. E este é um debate que tem sido tido sobre vários casos, quando se pensa na execução do Ceausescu na Roménia, quando se pensa na execução do próprio Mussolini em Itália, num contexto também complexo, ou mesmo em Portugal, onde foram adotadas um conjunto de medidas muito ad hoc, muito fora da legalidade, que cheiravam um pouco a vingança e a ajuste de contas, se isto entra ou não entra dentro deste chapéu. E vai o velho debate, acho eu, que entre juristas, que têm tendencialmente mais uma visão mais conservadora sobre como a expressão é justiça transicional e inclui o termo justiça, o que devemos incluir lá são formas legais e aceitáveis e legítimas de lidar com o passado, ou mais aquilo que eu acho que a ciência política tende a fazer é, independentemente da legalidade e da legitimidade destes mecanismos, o que queremos saber é como é que se lidou com esse passado, mesmo que isso tenha implicado formas que nós reconhecemos como não sendo, que sendo às vezes mais vingativas, não é? Mas que elas são. Portanto, desculpa estar esta introdução tão longa para introduzir um bocado este debate, se isto cabe dentro do chapéu da justiça transicional, que eu acho uma pergunta relevante, ou não. Uma outra pergunta do Tárcio Muta, que diz que num Estado com uma cultura política pouco participativa, será que o reiterado resgate das memórias é suficiente para dar o apoio à Frelimo? Portanto, se a Frelimo consegue o seu apoio com base nestas narrativas, ou se elas de facto se calhar não têm uma relevância assim tão grande e não têm uma adesão assim tão grande, como já tivemos a falar, não é? Em que medida é que elas têm de facto adesão? O Sérgio Citai, acho eu, peço desculpa se pronunciei mal o nome, qual o papel da narrativa da guerra na construção da ideologia da segurança do Estado hoje? Portanto, remetendo um bocadinho para hoje, da mesma forma que a Agrico, penso, uma cooperativa, uma organização que está aqui também a assistir, que nos chama a atenção para o facto de a guerra não ter terminado, independentemente de haver armas ou não haver armas, que o clima de guerra não terminou, e portanto este não é um tema do passado, não é um tema encerrado, é um tema que pode ainda ter continuidade e ser ainda progressivamente mais instrumentalizado e mobilizado. Pronto, são um bocadinho estes os pontos que eu queria salientar. Temos 10 minutos para encerrar, portanto, Natália, tentar sucintamente ir ao encontro de algumas destas questões na medida que tu achares possível. Ok, Filipa, obrigada novamente as perguntas. Pronto, é uma pergunta muito difícil, um pouco como a Filipa colocou, aos processos, não só, eu acho que são dois elementos que são fundamentais, não só a análise do contexto, né? A gente nunca, obviamente, pode retirar essas análises do contexto, não só histórico, né? Que é o que eu disse antes. Obviamente, se a gente olhar hoje, for fazer uma comparação realmente de um processo da África do Sul, no tempo histórico que foi, com todas as evoluções que a gente tinha, e a gente olhar para o caso de Moçambique décadas antes, obviamente que o processo vai parecer um processo muito díspare, e nesse sentido, enfim, incompatível, vamos dizer, mas eu partiria de novo que até em termos metodológicos não seria uma comparação passível de ser feita, dadas essas as dissemelhanças. E outra questão que eu acho que também é um elemento que eu já coloquei muito, que é a questão da questão política. Todos esses processos são fundamentalmente políticos. E eu falo isso para dizer que na grande, uma questão muito importante que é colocado, certo, em todo esse debate de justiça transicional, e a Filipa também saberá dizer muito melhor do que eu isso, é que a implementação desses mecanismos, dessas políticas de justiça transicional, elas também estão muito ligadas à forma como essas transições são feitas. Então, obviamente que transições que são feitas negociadas, elas vão permitir ou
ou favorecer determinados tipos, a implementação de determinados tipos de instrumentos, determinados tipos de políticas. Agora, transições, por exemplo, que são feitas com base como resultado aí realmente de uma derrubada de um governo ou de uma vitória, né? Se tivesse sido, por exemplo, o caso, né? Se a gente vamos colocar na questão da guerra civil em Moçambique, que nós sabemos que foi resultado muito mais de um stalemate, ou quer dizer, de um esgotamento aí do que realmente de uma vitória de um lado ou de outro, foi realmente uma guerra que ela vai ser negociada, então a gente vai ter uma transição e que a gente não vai haver, também como o Miguel já falou, o Michel, a possibilidade do estabelecimento de outras medidas que, se tivesse sido diferente, por exemplo, de uma vitória muito incisiva, né, da Frelimo, com uma capacidade, por exemplo, de colocar, né, as pessoas da Renamo num tribunal, ou vice-versa, ou enfim, podemos aí trazer diversos outros exemplos. O caso, como eu coloquei, o caso da Argentina, quando a gente olha em 82, realmente que a ditadura cai, né, foi possível, havia espaço naquele contexto, não só com diversos outros elementos, para que fosse realmente colocada uma comissão, para que fosse construído, implementado uma comissão da verdade para investigar aquilo. E se realmente o contexto tivesse sido diferente, não teria sido possível. E, de novo, agora, se a gente vai olhar a questão da chamada, então, a reunião com os comprometidos, né? Por que aquilo vai ser possível de realizar? Justamente porque tinha sido realmente a vitória, né? Com a vitória, quer dizer, com a saída de Portugal, com a independência, obviamente que Samora e a Frelimo vão ter espaço para fazer aquele processo, né? É um processo, aí é um contexto muito diferente do que, por exemplo, se ainda estivesse aí um processo de transição do poder aí colonial com Portugal. Já a gente estava no momento que permitiu que aquilo fosse realizado. Agora, outra questão completamente diferente é o que eu falei depois, vai ser as consequências disso, né? De como realmente vão ser operacionalizadas, né, esses instrumentos, e se eles vão ser lidos, né? Se vai ter resultados parciais, imparciais, ou aí colocados como justos ou injustos, como o Sérgio colocou. Mas aí isso eu tenho que deixar, porque isso seria uma outra análise, isso realmente seria uma outra história. A análise realmente que eu me coloco a ver, né, é realmente como é que foi o resultado disso. Diante deste contexto, o resultado que a gente tem realmente foi que ele vai realmente contribuir para essa consolidação, para esse fortalecimento, né, da narrativa que a Frelimo está a construir no momento. Agora, a questão se eu entendi bem a pergunta, e eu peço desculpa se não, se a influência realmente dessas narrativas, né, com o passar do tempo e até em hoje, obviamente que são muito relevantes, né, não só, como eu disse, a questão da revitalização, se a gente for ver da narrativa da luta de libertação, essa preponderância que a Frelimo tem com relação à narrativa da luta de libertação. Por um lado, a gente tem, como a gente sabe, ainda muitos silêncios, vozes que ainda não foram, outras vozes que talvez ainda não foram ouvidas, né? E isso aí a gente tem aí uma falta talvez de outros espaços para que outras vozes fossem ouvidas, mas isso também está diretamente ligado com a questão ainda dos arquivos também não terem sido, né, os arquivos da Frelimo ainda não terem sido abertos. Agora, de outro lado, se a gente vai pegar mais especificamente a questão aí das narrativas da guerra civil, aí também já é outra história, né? Obviamente que essa perpetuação, essa reprodução também de narrativas tão polarizadas e díspares, né? Que é tanto a narrativa da guerra de destabilização, como também a guerra pela democracia, faz com que, obviamente, que esse conflito permaneça. Então, contribui, obviamente, para uma polarização, que ela é, então, não só no nível, certo, social, econômico, mas também, enfim, cultural em termos de memória, que isso, obviamente, que não facilita e nem contribui para por assim dizer, para uma resolução ou
ou para uma construção de uma narrativa que a gente poderia chamar mais, entre aspas, comum ou mais conciliatória entre os grupos. Então, obviamente que vai com a devida reserva, também contribuir para que esse conflito ele se mantenha aceso. Bem, Natália, estamos a 3 minutos do fim. Se o Michel em 3 minutos quiser dizer alguma coisa, não? Ok, muito bem. Então eu acho que se calhar é a altura de já não temos tempo para mais questões, apesar de haver aqui muitas. Eu agradeço muitíssimo, em primeiro lugar, à Natália por ter trazido o seu trabalho, em segundo lugar, ao Michel pela disponibilidade para ler atentamente o artigo e dar um contributo muitíssimo importante de quem conhece muito bem este caso, e a todos os que participaram hoje desta sessão. Mais uma vez, o IES tem tido uma agenda muito dinâmica, muito participada. Visitem o site www.ies.ac.mz para saberem mais sobre os vários webinars que têm estado a decorrer. Obrigada a todos e cá estaremos à espera de mais uma sessão daqui a uns tempos sobre o novo artigo que a Natália irá publicar sobre o caso de Moçambique para aprendermos um pouco mais. Obrigada então e até à próxima.